Olá, meus queridos colegas, amigos, uma boa tarde para você, uma saudação para os irmãos em Galvão. Querido colega, amigo, hoje eu queria falar sobre a legiões de demônios, sobre o espírito de demônio, né? Que é o mesmo espírito, né? E demônio é um espírito, querido. Quero que você entenda que nós somos espírito, né? Nós vivemos através do espírito. E os animais também são espírito, querido. Só que nem um pastor e nem um padre vai dar esses ensinos que a gente está dando, querido. Por quê? Por quê, querido? Por quê? Porque eles estão cegos, querido. Eles acham que os animais não têm espírito. Mas eu vou te provar que os animais têm espírito, querido. E vou te provar também que o demônio também é espírito. Aguarde aí, você vai verás e você vai ver aqui. Querido colega, amigo, vocês sabem que o nome dos demônios lá, quando tem muito demônio, são legiões de demônio. O próprio esse Jesus aí ele diz, né, que é realmente a legião de demônio. Por quê? Porque é o chefe, né? O chefe sabe, né? Então, se o chefe sabe, então vamos conversar aqui. Vamos começar aqui, ó. Aqui diz que o espírito, né? O espírito do demônio, né? Aprisionava aquele homem, né? E surgia para um campo, né? Que era muitos demônios. E ele surgia para o deserto, né? Porque era muito demônio. Aqui está escrito aqui, né? O espírito era demônio. Aqui. O espírito era demônio. Aqui, cadê? Aqui. E então, quero que você entenda, querido. Quero que você entenda porque o porco, né? Aquele espírito lá foi para um porco, né? E o porco, né? O porco, provavelmente o espírito, né, do animal é diferente do espírito do demônio. E você também é um espírito diferente, entendeu? Quero que você entenda, porque é o porco, o demônio foi para dentro dos porcos. Os porcos. Eram muitos porcos e eram muitos demônios. A trajetória todinha diz aqui. E aqui, querido, os pastores e os crentes, eles não vão dar esse ensino, querido. Não dá esse ensino. Por quê? Porque o espírito dos animais, queridos, é diferente do demônio e é diferente dos homens. O espírito dos animais, querido, tem um espírito de quê? Quero que você entenda de quê? Eita, você não sabe? Eu vou te ensinar. Eu vou te falar, querido. Os espíritos dos animais são quase a mesma coisa do espírito do demônio. Só que não é o mesmo espírito. Tem uma diferença. Eu vou te explicar qual é a diferença. É porque tem muita gente aqui, nesse mundo aqui, que estão cheios de demônio. E não sabe. Tem demônio, querido, da pornografia. Eu tinha esse demônio da pornografia, querido. Só que o pai me libertou, querido. E eu cheguei a ver, viu? Cheguei a ver. E você tem, se você curte pornografia, querido, você tem. Tem demônio dessas baby aí disso, né? Isso aí Querido, eu quero que você entenda. Para tudo tem um demônio nessa vida aqui. E o demônio satisfaz, entendeu? Só que você não vê. É uma coisa espiritual. Só que quando seu corpo é purificado, querido, aí você vai ver o que? Tem alguns que vê, eu mesmo consegui ver o demônio da pornografia, que eu era viciado. Mas o pai me libertou disso, querido. O pai me libertou disso porque eu tinha um chamado. E o chamado, querido, o cara tem que, entendeu? Aqui, quando o Moisés foi lá, querido, Moisés não, Noé, o pai teve que tirar o espírito de quê? Dos animais. O espírito de quê, querido? É o mesmo espírito de vida aqui, ó. Mesmo espírito de vida. Os animais têm um espírito de vida e a gente tem um espírito de vida. Só que o espírito dos animais é o espírito brabo, entendeu? É um espírito mais agressivo, entendeu? Não é um espírito manso, porque quando entrou na arca, o pai teve que aprimorar. O pai teve que tirar aquele espírito de quê? De quê, querido? De brabeza, né? Entendeu? É quase a mesma coisa do demônio. Do demônio, querido, a diferença do demônio é porque eles não acharam o corpo para vir, entendeu? Para vir, por quê? Por quê, querido? Vou explicar por quê. Porque
o espírito do demônio, ele não deixa de ser um espírito. Mas o espírito do demônio, querido, eu quero que você entenda que o espírito do demônio, querido, é essas outras pessoas que estão fazendo coisas que desagradam ao Pai, que está na carne, entendeu? A diferença dessas coisas que o espírito está na carne e o outro não está, a diferença é porque ele está léu. Está léu, querido. Esses espíritos são os demônios que foi o quê? Que atormenta as pessoas a fazer coisas que não deve, querido. Ou seja, se você é viciado em alguma coisa, você já faz parte do demônio. Por quê? Porque o demônio se alimenta nessas coisas, querido. Demônio querido. Demônio se alimenta dessas coisas, querido. Por quê? Tem pessoas que são cheias de demônio. Cheio de demônio mesmo e não sabem. Essas mulheres que pintam cabelo, que eu falei, esses homens que têm esse espírito de vaidade, isso são tudo demônio, querido. Tudo demônio. São essas pessoas que creem no nome de Jesus, creem no nome de Deus, são tudo demônio. Esse judaísmo, querido, cristianismo e islamismo são tudo coisa de demônio. Por quê? Porque estão junto com o mundo, querido. O mundo tem o quê? O mundo tem demônio, querido. Querido colega, amigo, quero que você entenda, querido, que o demônio, ele é se alimentado no pecado, querido. No pecado que você pratica, querido. Se você está pecando, entendeu? Se você está pecando e tem alguma influência a pecar mais, pode crer, querido, que isso não é coisa do Pai, do Altíssimo e algo Todo-Poderoso. Isso é coisa de demônio. Isso são legiões de demônio, querido. Se você curte bebida, se você vê mulher, pornografia, se você faz todo tipo de coisa que convence o mundo, querido, pode acreditar, querido, que você tem demônio. Pode acreditar. Agora, se você está dizendo que não tem, ou se você pensa que não tem, então eu vou fazer uma prova com você, querido. Vou fazer uma prova com você, querido. Você vai, começa a invocar esse nome aqui, Yahweh Todo-Poderoso, querido. Yahweh Todo-Poderoso. E se purifica, querido. Se purifica, querido. Se purifique nesse nome aqui, que esse nome aqui é o que salva. Não tem outro nome que não salva, querido. É só esse nome que salva. Então, se liberta das dominações, tudinho, querido. Tudinho. E comece a praticar, querido. Praticar esse nome, querido. E você vai ver, querido, que os demônios que tiver por perto vão o quê? Não vão querer sair, querido. Por quê? Porque ele está alimentado por as coisas que você tem, querido, que era o pecado. Aí o que é que você vai fazer? Você vai lutar. O Pai vai te dar o quê? O Pai vai te dar força para você vencer, querido. Aí se você for persistente na luta, logicamente que você vai vencer, que o Pai dá a prova, querido. A prova é sua, a prova não é do Pai. Apenas o Pai está aqui para te dar o caminho, querido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Quem é, querido? Quem é? Yahweh, o Todo-Poderoso, querido, que fez o céu, a terra e a fonte das águas, querido. Quero que você entenda, querido, que os pastores e os crentes, os padres, eles não vão dar esse ensino. Cristianismo, judaísmo também, eles não vão dar esse ensino. Por quê? Porque eles servem a entidade diabólica, satânica, que não vai te dizer isso, que tu tem que se purificar, não, querido. Então, no momento que você se purifica, querido, o que é que vai acontecer contigo? O que é que vai acontecer contigo, querido? Eu vou te dizer todas as instruções, querido. Vou te dizer sim. Agora só que tem um porém. Tem um porém, querido. O demônio vai querer te atormentar, querido. Tu vai ter que clamar esse nominho aqui para tu ser salvo, querido. Por quê? Eu vou te explicar. Porque os demônios que tu estava pecando, entendeu? Vão aparecer. E isso é a prova, querido, que apareceu comigo. E o Pai expulsou, querido. O Pai expulsou porque entre uma contradições entre seu espírito, né, de renovo, né, a sua comunhão com o Pai, que é a sua purificação, querido, e o seu pecado, querido. Então, o Pai não vai achar bom, entendeu? E o Pai vai te dar força para tu ser liberto. E você vai ter uma purificação diferente. Aquelas pessoas que não têm pecado, não foi
contaminado por um mundo, tem mais privilégio, tem mais, como é que se diz, não vai enfrentar essas coisas que eu estou falando. Mas essas outras pessoas que praticam pecado, querido, vai aparecer o demônio e vai dizer a ela aí, e elas vão clamar esse Deus Jesus, aí não vai acontecer nada, entendeu? Isso aqui, só quem resolve é Yahweh Todo-Poderoso. Então, querido, espero ter te esclarecido, querido, porque o Pai é o dono de todos os espíritos, querido. Todos os espíritos é dele, querido. Só que se o seu tiver contaminado com o mundo, querido, você tem que ser liberto. Liberto para ser salvo, querido. Por quê? Porque o mundo te enganou. O pecado te escarneceu, querido. Quero que você entenda, querido. Você, para ser liberto, você tem que clamar esse nome aqui, ó. E o Pai vai te dar todas as direções cabíveis, querido. O que tu deve fazer, querido, e o que tu deve falar, querido, para os povos, entendeu? Para línguas e nações, querido. Colega amigo, espero ter te esclarecido que é realmente os espíritos. Esses espíritos, querido, os espíritos estão de todo jeito aí nesse mundo. Os espíritos das igrejas, querido, são os espíritos de Rã. Os espíritos de Rã, querido, que enganou o mundo. E esses espíritos que estão aí, querido, esses espíritos são demônios, querido. Demônio que se alimenta do teu pecado, querido. E que te influencia, querido, a tu ficar no pecado, entendeu? Jamais um demônio vai querer que tu comece a invocar esse nome aqui, ó. Jamais, jamais, porque eles vão ficar com raiva de ti, querido. Por quê? Por quê? Porque os demônios enganaram lá em cima. Imaginam aqui, ou seja, os anjos caídos te enganaram lá em cima, imagina aqui, querido, imagina aqui. Então, querido, espero ter te esclarecido, querido, a guerra sobre o espírito, querido. O espírito, querido, que estão aí nesse mundo aí, querido, enganando as pessoas, querido. As pessoas fazem o que quer, querido, com o seu corpo e não dá fé. Por quê? Porque eles não vivem espiritualmente, querido, eles vivem da carne. Interessante que eles vivem da carne e da carne vão morrer e não sabem para onde é que vai. Por quê? Porque eles não têm a direção certa, querido. A nossa direção é Yahweh Todo-Poderoso, querido. A direção do mundo, querido, é desfreado, querido. Desfreadamente, querido. Eles não têm, querido, discernições entre, querido, o caminho certo, querido, e o caminho, querido. O caminho certo é esse, querido, que é Yahweh Todo-Poderoso. Agora, se tu procura outros caminhos, aí o problema é teu. Então, querido, para ter esclarecido que assim seja, querido. Assim seja.